sou vendedor da linha de reologia e análises de propriedades termofísicas, tá? Quem não tem muita familiaridade com esses temas, se quiser, a gente fala em off, quando acabar a reunião. Aqui o nosso papo vai ser, como todas as outras sessões, bem rápido ali, 20, 30 minutos no máximo. A gente vai abordar um pouco de conceito e a gente vai mostrar também a nova tecnologia do DMA 850. É o DMA da linha Discovery, né? Para quem não conhece, é um equipamento fantástico. Hoje vocês vão ter o primeiro acesso, tá? Eu vou ficar aqui no suporte para o Willman em segundo plano. Eu estou olhando aqui o chat. Se vocês tiverem dúvida, por gentileza, podem escrever. Assim que a gente tiver uma resposta, se eu não souber, né, a gente responde para vocês, ou se não, no final da sessão, a gente responde todas as perguntas. As perguntas irrespondíveis, a gente responde depois por e-mail, que a gente pode ser que não saiba tudo, né? Talvez tenha que pesquisar alguma resposta. Willman, toma o controle aí, agora é com você. Ok, obrigado, boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Está me ouvindo, William? Estamos te ouvindo sim, segue em frente. Eu vou fechar meu microfone, tá? E a câmera também. Ok. Eu vou abrir minha câmera um pouco, né, para poder fazer a introdução com todos. Eu agradeço a todos que estão participando de mais um Quick Talk que a gente está promovendo, né, toda semana. Só adiantando e sempre fazendo alinhamento das expectativas com todos, né, os Quick Talks, eles, até pelo nome e pelo tempo, é muito rápido. Então, uma abordagem da técnica de DMA, ou mesmo de equipamento, é um tempo relativamente bem curto, né? E eu vou tentar passar também alguns exemplos de aplicações, mas eu quero deixar claro que o fundamental aqui é o contato com os usuários ou aqueles que pretendem vir a ter a técnica ou ter contato com a técnica, né? E para que vocês saibam também que a gente está aqui para dar suporte, né? Não é só um fabricante de equipamento. Então, às vezes, vocês têm um problema e acham que, não vou falar com a TA, não vai me ajudar em quê? Não. Pode procurar a gente sempre com dúvidas, às vezes com exemplos, soluções de algum problema. A gente não consegue resolver nem sempre tudo, mas a gente tem uma equipe muito grande. No Brasil, temos nós, e nos Estados Unidos tem os engenheiros de aplicação, que muita gente às vezes não sabe que pode entrar em contato, inclusive diretamente com eles. Então, é para deixar esse canal com a gente aberto, tá? Então, aqui a ideia não é aprofundamento da técnica, mas sim vocês já irem pensando, se tiverem alguma demanda já, para mandar para a gente, mandar por e-mail e entrar em contato. Agora eu vou fechar a câmera e vou entrar na apresentação, ok? Gostaria de confirmar se você... William, está vendo minha tela? Alô, William? Oi, estamos ouvindo sim, Willman. Siga em frente. Ótimo. A gente está com o nome aqui genérico de análise de reologia de sólidos, né, DMA, que é o nome do... o equipamento acaba levando esse nome de DMA, né, que no fundo é análise dinâmico-mecânica, devido aos ensaios oscilatórios, mas um DMA, ele já há um bom tempo e cada vez ele consegue tentar expandir mais as capacitações do DMA, né, ou seja, fazer ensaios que não necessariamente sejam somente oscilatórios, apesar de ainda ser o carro-chefe de se adquirir um DMA, que é os ensaios oscilatórios, que são ensaios praticamente não destrutíveis, né? E você vai ter uma caracterização das amostras a nível molecular. Então, esse é o grande foco do DMA, mas é claro que hoje a gente consegue expandir isso muito mais. Vou fazer uma pequena introdução aos conceitos, né? Nada muito aprofundado, apenas só para a gente relembrar. Então, o conceito de sólido acaba sendo relativo, esse sólido que a gente diz, né, na percepção nossa da realidade, não é exatamente o que a reologia acaba falando, que na verdade tudo tem condições de fluir, né? Basta dar tempo para isso. Então, o sólido, obviamente, é uma estruturação mais forte de um material, né? Que ele não vai escoar tão facilmente. Quanto mais forte essa estruturação, mais sólido a gente vai chamar esse material. Mas aqui a gente tem
é uma faixa que vai desde viscosidade até elasticidade, e o DMA, apesar de estar focado em sólidos, ele acaba pegando ainda um pouquinho de uma faixa de um material que ainda não está totalmente sólido e também não é um líquido ainda, como materiais. Pode conseguir alguma análise ali na faixa dos géis, polímeros fundidos, que na verdade o ideal do polímero fundido é ser feito num reômetro, mas o DMA quebra um galho nesse aspecto. O grande foco e o grande sensibilidade dele, o que ele foi feito, realmente estaria os materiais solidificados, né, sólidos, no conceito nosso, vamos dizer assim. A gente tem uma gama enorme de materiais, e aqui a forma é fundamental, não só na reologia do estado sólido, com DMA, mas em reômetros. O formato é importantíssimo, a gente sempre tem amostras que fisicamente tem um desenho, né, um formato adequado devido aos cálculos, seja no reômetro, seja no DMA. Mas aqui a gente tem uma gama que a gente pode imaginar que tem alguns materiais, mas, né, tudo que dê para colocar teoricamente nas garras de um DMA a princípio daria para fazer uma medição oscilatória, né? A gente não tem, tem um limite, obviamente, de uma rigidez extremamente alta, mas o DMA ele consegue ainda assim, dependendo do DMA, claro, fazer a análise de caracterização de módulo no ensaio oscilatório com um material extremamente rígido. Tá? Mas aqui a gente tem, no meio disso tudo, a gente tem vários materiais, né? O conceito, então, do ensaio oscilatório, e a principal foco dele é essa percepção do quanto o material responde à relação tensão-deformação, né? Então, o tempo é fundamental, para a gente ter o conceito de número de Débora, que envolve o tempo da aplicação da carga ou da deformação, e o quão rápido o material responde a isso, né? E esse tipo de caracterização que a gente chama de dinâmico-mecânica envolve a aplicação de uma deformação oscilatória ou uma tensão oscilatória, e vice-versa, o reômetro ou o DMA vai coletar essa informação da outra variável. Então, se ele oscila a deformação, vai coletar a tensão, e vice-versa. A relação entre tensão e deformação, que é o ângulo de fase, acaba proporcionando a capacidade de a gente coletar informações reológicas do material, que são os módulos, né? O módulo complexo, o módulo elástico e viscoso, ou dumping, que é chamado também, né? O storage e o loss, e o tan-delta, que é o conceito de dissipação de energia, né? O dumping de energia. É importantíssimo caracterizar, e muita gente às vezes faz confusão, é a questão do tipo de deformação. É isso que leva o nome das variáveis. É muito importante observar qual variável está sendo designada, por exemplo, para tensão ou para deformação, para a gente saber qual módulo que é usado, porque isso já caracteriza qual tipo de deformação está acontecendo. Então, aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, do G, que são os módulos obtidos em cisalhamento, e é o característico de um ensaio feito num reômetro com cone placa e placa-placa, por exemplo. E os ensaios que a gente chama de linear, né, que a deformação ocorre nesse sentido numa amostra, que é praticamente o que o DMA é designado a fazer, né? E a gente tem, então, aí o módulo E. Eu já vi muita gente, às vezes, tendo confusão de qual módulo exatamente, né? Qual a letra, qual a variável, qual módulo é esse que o DMA está medindo. Se for os clamps tradicionais, praticamente é sempre o E, tá? Devido ao módulo linear. O único clamp, né, que a gente tem que não faz o linear, né, que é outro módulo, é o de compressão, né, que tem uma garra de compressão, e a garra de cisalhamento, que tenta aí ocupar um pouco do espaço do reômetro para expandir um pouco a capacidade do DMA de fazer outro tipo de análise, mas praticamente é o E que a gente vai ter no DMA, tá? Aqui é o exemplo, né, que um reômetro, o tipo de deformação são as geometrias, então é muito importante saber exatamente que geometria você vai precisar para o seu teste, e se vai ser possível fazê-lo no DMA ou no reômetro, né? A princípio, há uma faixa em que os dois podem ser usados, mas a geometria é importantíssima na definição do clamp que você vai utilizar no equipamento. Conforme o clamp, então, a gente tem diferentes formas de amostras para adequar melhor em cada clamp, né? Então, a amostra de gel, por exemplo, se ele não for muito rígido, a gente vai ter que usar um clamp de shear, ou seja, até de compressão, ou de filmes para fibras, né? Aqui tem os filmes. Materiais mais sólidos, a gente pode recortar e fazer em barras, né? Ou moldá-los. Aqui tem os ranges clássicos de como a caracterização DMA ou viscoelástico do material podem ser feitas num DMA e num reômetro. Por exemplo, então, o reômetro ele acaba
usando a frequência como principal, não é a única, mas é um carro-chefe, vamos dizer assim, da análise reológica no reômetro, usando os tempos de frequências, as diferentes frequências, para simular tempos de respostas diferentes. Aqui a gente tem os Gs. No DMA, a gente não consegue exatamente obter muita... Claro que tem aplicações que a frequência é o mais usado no DMA, não é isso que eu estou dizendo, mas a temperatura no DMA acaba sendo o ensaio mais corriqueiro, né? O material está sólido, ele não vai ser tão sensível à aplicação de frequências, não é tão fácil também aumentar muito os ranges de frequências do material sólido, dependendo desse material, da rigidez, e a temperatura acaba sendo o foco no DMA, e ele consegue, através das diferentes temperaturas, coletar essas diferentes informações e tempos de respostas do material. Esse é um ensaio clássico, né? A gente tem as fases aqui clássicas no que acontece no DMA, material extremamente frio, se comportando como sólido, começando a se flexibilizar com o módulo caindo, entrando num platô de transição chamado de platô Hober, né? Ou borracha, vamos dizer assim, e a parte onde o material funde, né? Que aqui já está saindo do DMA, entrando na região de um reômetro, por exemplo, né? E a gente vai fazer uma caracterização a nível molecular, obtendo quanto essa molécula, por exemplo, quantificar quanto ela é flexível e quanto ela é sensível à temperatura e aos tempos de deformação e tensão aplicadas, né, o tempo de resposta dele. Aqui eu acabo então colocando, só para frisar novamente, até acaba tendo tecnologias diferentes, reologias e reômetros e DMAs, desculpe, para atender as diferentes demandas, né, de tipos de materiais. Então a gente cobre no shear, então os Gs obtidos com os reômetros, né, que a gente tem as duas famílias, o DHR e o Ares, e aqui nos DMAs até tem uma gama de equipamentos, eu diria, completa, né? Eu acredito que não tenha outra empresa que tenha esse nível e esse range de tecnologia que a TEA tem. Apesar do William ter comentado, e é realmente um novo, já não é tão novo, vamos dizer assim, já foi lançado, já tem um tempo, já temos aí um ano praticamente que ele foi lançado, mas o DMA 850, devido às condições de apresentação, eu sei que muita gente nem sabe que ele foi lançado, né? Ele é o substituto do Q800, né? Os usuários hoje de Q800, ainda tem vários, Q800 foi muito vendido, que é o anterior a esse, e teoricamente aqui a gente diz, né, o 850 é o sucessor e a evolução dessa tecnologia. O RS-AG2 já existia, mas ainda assim muita gente não conhece, né, ele não é esquecido, vamos dizer assim. A gente tenta levar o máximo conhecimento às empresas e aos usuários, universidades, mas nem sempre ele ele ainda é conhecido. E realmente que também é novo, relativamente novo, já temos na tecnologia há algum tempo, mas como eu disse, às vezes nem sempre atinge todo mundo essas informações. A TEA tem uma linha de DMAs e ensaios mecânicos, um range muito grande de equipamentos para todo tipo de amostra que não necessariamente vão ser possíveis ser analisados em DMAs, né? Então, a gente tem uma faixa de aplicação com altas cargas, altas deformações, até inclusive com customização do desenho da máquina para poder atender coisas específicas de alguns clientes, né? Então, é um range bastante grande de equipamentos para atender todo tipo de material. E aqui, só para voltar na questão da deformação, né, a gente tem a deformação no reômetro, por exemplo, que não foi comentado, mas o reômetro acaba entrando na faixa do DMA quando ele entra no ensaio de torção, né? Usa-se barras e faz o movimento de torção, que a gente considera que não é um DMA normal, né? Normal não, desculpe, um tradicional, que é uma deformação linear. Por exemplo, nesse tipo de ensaio por torção, você não consegue avaliar orientação de cadeias, por exemplo, num filme, ou mesmo numa injeção, você tem um material sendo torcido e a forma de deformação não é a forma, vamos dizer assim, que você consegue obter mais informações do material, né? Que é o caso desses dois clamps que os nossos reômetros também possuem, né? Que são similares aos do DMA. A TA é especificamente concentrada em equipamentos, então, que medem as variáveis-chave de temperatura, massa, força e dimensão, né? Com essas máquinas e as outras que a gente possui no portfólio. Entrando nos DMAs, então, na novidade, considerando a novidade, o DMA 850, ele então é o substituto do Q800, que a gente considera o DMA mais vendido no mundo, né? Eu, quando visito clientes ou vários lugares, quando eu vejo um DMA, mais de 90% dos casos eu vejo um Q800. Infelizmente, o RSA ainda não tem a abrangência e a entrada que deveria ter, talvez, no mercado ainda, aqui no Brasil, pelo menos, né?
ele é como se fosse um DMA, no nosso caso, até eu considero, e pelas características de tecnologia dele, é o DMA high-end nosso. Apesar, com a inovação do DMA 850, que ele ganhou, inclusive, vindo do próprio RSA, né, que é a eletrônica mais rápida, o controle de deformação agora que ele possui através da parte eletrônica, né, porque a deformação, o DMA 850 e o Q800, eles são o que a gente chama de controlam, devido à eletrônica deles, diretamente a tensão, né, que é a força. A deformação é um looping eletrônico que hoje, como é mais rápido, a gente consegue fazer o que a gente chama de direct strain control, né, que alguns ensaios exigem que a deformação, na verdade, uma deformação mais bem controlada acaba tendo um ensaio melhor, coisa que o RSA faz isso naturalmente. Então, houve otimização de clamps, né, e esse DMA 850, ele está muito perto de um RSA, mas há coisas específicas, alguns testes específicos ainda sob o domínio do RSA. E, claro, há coisas específicas que vale muito mais a pena ter um DMA 850 do que investir num RSA G2. E o Q800, então, seria o nosso antigo modelo, né, que muitos ainda usam e vão usar por muitos anos. Então, basicamente, o que diferem as tecnologias dos dois DMAs principais da TA é a separação de motor e transdutores, faz toda a diferença nos efeitos de correção de análise, né? Então, o motor estando embaixo e o sensor em cima, no RSA permite a gente chama de um ensaio relógico mais puro, né? Sem contaminação de inércia ou outros efeitos. Já num DMA tradicional, não somente o nosso, mas qualquer outro do mercado, se você tiver essa tecnologia que envolva todo o sistema de medição de força e deformação no mesmo eixo, né, numa mesma cabeça, você tem alguns efeitos de correções que são necessários, que é o caso, por exemplo, um dos motivos da gente fazer, por exemplo, mais calibrações e correções num DMA tradicional do que, por exemplo, num RSA que não teria essa necessidade. O DMA, ele vai através das medições de módulo, né, que a gente chama rigidez ou damping, né, os módulos de perda e elástico, né, e o TAN delta. A gente consegue caracterizar o ATG, que é um ensaio muito procurado quando se compra um DMA, mas infelizmente ainda muita gente olha para o DMA como uma máquina para medição de TG, quando na verdade tem vários outros ensaios muito interessantes e importantes, que é o Creep Recovery, que é o Stride Relaxation, curvas TTS, que são as tempo-temperatura, sobreposições tempo-temperatura, um mini ensaio de tensão, né, que o DMA é capaz de fazer, né, então também tem essa opção, que às vezes é esquecida, através da estrutura molecular, se tem carregamento, da cristalinidade, as condições de processo, a gente não consegue, com as variáveis do DMA, as medições do DMA, chegar a entender o que aconteceu com o produto final, né? Resistência ao impacto, miscibilidade de blenda, grau de crosslink, tensões residuais e outras importantes características desses materiais, né? Então, a gente consegue avaliar todos os tipos de materiais em produtos acabados, né? Óbvio que a gente tem limitações, às vezes o cliente já quer avaliar o produto acabado, é importante não só a amostra em si, antes do preparo, antes de ser processada, mas o produto acabado, e nem sempre isso é possível. Então, mas muitos materiais é possível a gente cortar em pedaços e colocar no DMA e fazer essa caracterização do material acabado. Às vezes tem que customizar garras, que é o caso, por exemplo, de Stentor, que é a linha Electroforce que eu comentei, tem equipamentos dedicados a esse tipo de material. Então, depende muito da situação, é sim possível fazer caracterização em materiais de produto acabado, basta recortá-los e estar ciente de qual pedaço desse material está sendo coletado e fazer as análises corretas, né? O DMA 850, ele veio com maior sensibilidade do que a linha anterior, que já era muito boa, né? A gente tem histórico do Q800, que é o anterior, capacidade de medições muito sensíveis, aumentou ainda mais nessa linha. A gente deixou agora, nesse novo DMA 850, o forno ele passa a ser flexível já na compra, né? O outro DMA vinha com forno, não era um forno removível, né? Hoje a gente pode ser escolhido o sistema de controle de umidade ou o forno tradicional. Normalmente, 99%, 95% dos casos é o forno que vai, né?
como no tradicional, mas já tem essa flexibilidade, aumenta um pouco a modularidade do equipamento e a facilidade de uso, né? Agora o touchscreen é muito mais completo, muito mais informativo, aciona os ensaios, a gente consegue desmembrá-lo em outras telas e acessar muito mais informações e comandar o DMA muito mais facilmente. O software também mudou, sendo o Trios, né? Que é de toda a linha da TA hoje, termo e reologia, passou a ser o Trios, o que facilita demais, e é um software muito fácil de ser utilizado. Então, as grandes vantagens aqui são o coração dele, a forma de funcionamento, praticamente a ideia, né, da tecnologia é a mesma, mas todos os componentes renovados, com um aumento muito mais de uma maior sensibilidade, né? Então, ele ganha mais sensibilidade com o encoder óptico, né, nas medidas de deslocamento, que é importante, que vão ser as informações de deformação. A sensibilidade da força aumenta ainda mais na região de pequenas forças, que é onde no ensaio dinâmico-mecânico acaba contando mais do que a alta força. A gente às vezes participa de licitações ou competições com concorrentes e às vezes tem clientes que ficam preocupados com essa força máxima, né? Que não é o foco de um DMA. Nos ensaios oscilatórios, você não vai entrar nessa faixa de força alta. É claro que ela é importante. Você tem um ensaio de tração, que é possível fazer um DMA, um clipe, não um clipe, mas uma deformação em algumas situações de materiais muito rígidos, né? Mas é bem pouco as situações que você entra nessa faixa de solicitação da alta tensão ou da alta força de um DMA. O grande ganho, o que é importante, é uma qualidade, um aumento da sensibilidade na medição da força pequena, né? Onde o material coleta informação da estrutura do material, né? Então, no caso da força máxima, eu estava me referindo, por exemplo, ao teste de tração, ao mini teste de tração mini, exatamente porque um DMA não tem uma força alta, seja qual modelo for, né? A não ser a linha eletroforça, que depois, se der tempo, ainda comento que ele chega ao máximo de 15 mil newtons, o que é uma força bem alta. Então, o que ganha nesse novo DMA, então, são os aumentos das sensibilidades de medições de deformações, a eletrônica muito mais rápida, acaba sendo importante em algumas situações, que é importante coletar o sinal bem mais rápido do que o que já era feito, controle de deformação superior agora da deformação, né? Inclusive alterando esse controle durante o teste, né? Então, são ganhos importantíssimos aí para a acessibilidade do equipamento. E o software, né? Antes, o software que a gente tinha no Q800 não era o Trios, era um software mais antigo, mas era bem completo, mas se dividia em dois softwares, um de controle e outro de análise, e não era tão completo e tão fácil de usar como é o Trios, né? Hoje está muito mais fácil de operar com o Trios. E, claro, esse novo DMA ele não tem mais tantas calibrações e é muito mais fácil e muito mais rápido fazer calibrações nele. São menos calibrações e mais rápidas. A gente tem também aumentos de melhoria no controle de temperatura, né? E algumas otimizações nos clamps e também o ganho no sistema de controle de umidade desse DMA é superior, né? A gente tem um acessório de controle de umidade superior agora. Aqui fica claramente dá para ver os aumentos dessas melhorias, né, da performance. A gente tem o controle de deformação aqui 100 vezes maior ainda na região menor, né, das baixas deformações. Então, a gente vê aqui o comparativo do Q800 em azul e o DMA 850. A gente consegue entrar numa faixa de deslocamento, oscilação, deformação muito menores, né, que a gente não tinha antes, não acessava. Então, para amostras mais desafiadoras aí, ou para exploração ainda mais profunda da amostra, a gente vai ganhar em muito com o DMA 850. Né? A gente tem também sensibilidade maior com essa deformação na qualidade dos resultados, então um pico, por exemplo, de um delta mais consistente e mais seguro, né? Devido a essa melhoria. A gente tem também menos oscilações, resultados, né? A gente tem uma faixa maior de medição segura em outras temperaturas, principalmente em temperaturas altas, o material começa, por exemplo, aqui é um polímero, ele começa a entrar a ter mais mobilidade e fica mais difícil medir esse material, exige mais controle do equipamento e agora é possível com o DMA 850 ter esse maior controle, então a gente melhora em 50 vezes essa coracidade da deformação, da medição da deformação, né? O ganho rápido das medições de transições, materiais que transitam muito rápidos
nas TGs, por exemplo, né? Agora podem ser medidos com menos variabilidade, então a gente aumenta a curiosidade também, com controle melhor da deformação. O aumento do controle agora da tensão também, que ficou mais sensível ainda nas baixas tensões, que é importantíssimo nas medições também, de novo, desafiadoras. Então aqui tem em azul, sempre em azul é o Q800, em verde 850, a gente consegue entrar numa faixa que antes não entrava com o Q800, né? Aqui, por exemplo, a gente tem de novo um caso do material polimérico entrando numa temperatura alta, que começa a cair a rigidez, né? A gente consegue ver em vermelho com bastante ruído que 800, controle da força dele, e no DMA 850 um aumento aí de 100 vezes no controle da tensão. Rapidez na coleta de dados, tem muitos ensaios que a gente chama de transientes, né, que envolvem o tempo, como CRIP, Stress Relaxation, né? A gente tem agora a capacidade de medir coisas que a gente não conseguia ver com o Q800, devido a esse controle, essa aceleração, essa eletrônica mais veloz, né, que agora a gente tem no DMA 850. Outro importantíssimo ganho às vezes você está com o material passando por uma transição, né? Aqui, por exemplo, tem uma temperatura de novo alta, e o DMA agora ele consegue alterar o controle da deformação para uma deformação que se acomode ao ensaio nessa faixa. Então, ele sozinho vai fazer a alteração, coisa que não era possível ser feita com o Q800. Então, é um autocontrole aí da deformação, né, que melhora a performance. E aí, as vantagens que eu comentei do Trios, né, muito mais fácil de ser operado. A gente tem o DMA Express, ou, né, no caso, o Trios, né, que a gente limita um usuário ainda não muito avançado, e depois um usuário, não é que a gente limita, o usuário pode escolher usar essas telas, né? E o touchscreen agora, que a gente chama Touchway, né, One Touch, que fica no próprio equipamento, que facilita muito o controle, o acesso às informações e o controle. Aqui os sistemas de controle que a gente pode usar, né, de environment, que a gente chama, né, que é o forno, que pode ir de menos 160 a 600, os acessórios de temperatura. Um importantíssimo acessório que a gente possui é o AC3, que é ACS3, que é um chiller, né, mecânico, que usa compressor e não nitrogênio, que em muitos casos, muitos clientes precisam dessa opção. Ele limita um pouco mais o range, né, indo de menos 100, não chegando até menos 150, mas a gente tem duas opções, menos 50 e menos 100, e até 300 graus, usando esse chiller, né? E a câmera de umidade, o controle de umidade, que é muito sensível, tem uma faixa de 5 a 120 graus, e com 5 a 95% de umidade de controle dentro da câmera. Aqui é sobre o chiller, né? Então a gente tem 3 controles, o uso de sistemas de temperatura, o tradicional tanque de nitrogênio líquido, o chiller, né, que é por gás comprimido, que é por compressor, né, que a gente consegue resfriar o equipamento com esse chiller, e um microcooler, que a gente chama de nitrogênio púrgico NPS, né, que ele consegue dar um cooling crash na amostra, resfriando muito rápido, até menos 150, né, que ele está, no caso, cheio de nitrogênio líquido, para dar uma derrubada na temperatura até essa faixa tão baixa aqui do nitrogênio, sem ter que necessariamente ter o tanque, né? É claro que os controles mudam, mas é uma opção a mais aí, sem ter que, às vezes, usar um tanque cheio, mas não substitui o tanque, tá? São situações mais restritivas quando se usa esse cooler, esse NPC. As garras do 850 são as tradicionais, que muitos já conhecem, algumas, quem nunca teve contato com DMA, seriam, a gente chama de cantilevers, né? Os single e dual seriam essa haste, né? O filmes e fibras, o three-point bending, o exclusivo para fibras, mas muita gente acaba medindo fibras até mesmo no de filme mesmo, que acaba sendo melhor em muitas situações. Aqui é para fibras no sentido de fios, né? Um capilar, né? Um material em formato capilar, vamos dizer assim, que facilitaria ser usado nesse sistema. O shear, que é o DMA tentando se expandir para a área do reômetro, né? Então, teria que ser um material já mole aqui, não muito rígido no elastômero, ou um material fundido com viscosidade bem alta, né? Daria para colocar e parar nessas geometrias. O clamp de compressão e os de submersão em compressão, three-point bending e tensão. São bastante restritivos em termos de espaço, mas são específicos para avaliações com líquidos, né? Que alterem o material. Ali, então, seria a tecnologia do 850, né?
comentando rapidamente, tentando comentar rapidamente, que não é muito fácil, do RSA, a gente tem uma tecnologia diferente, a gente chama de medidas puras reológicas, né? Um controle superior de temperatura. Esse superior não quer dizer que o outro é inferior, mas ele é superior, ele acaba, o que a gente quer dizer é que ele vai no limite máximo do que a gente pode conseguir de controle aí de temperatura. Então, uma câmera menor, uma câmera com um aquecimento mais rápido, né? A gente consegue com essa câmera, tem capacidade de controle, acaba tendo uma capacidade de controle maior, tá? Isso não é demérito no outro forno, não, muito pelo contrário. Na verdade, é ter algo melhor ainda do que já se tem. E óbvio, não tem calibrações, né? A gente não tem calibrações como tem nos outros DMAs. Então, aqui não vou comentar como é internamente, mas a estrutura é completamente diferente, dá para ver que a tecnologia não tem nada a ver uma com a outra. Os controles embaixo, o motor embaixo, o transdutor em cima, isso dá uma completa diferença nas tecnologias e tem a sua aplicação específica em alguns tipos de ensaios, que é muito mais vantajoso usar com RSA. O forno também constitui em câmera, né? É possível ter câmera ou a janela aberta, né? Que não é muito vantajoso, mas a câmera sim pode ser vantajoso para quem quer ver a amostra dentro do que está acontecendo durante o ensaio, né? Então a gente tem também, devido ao controle maior do forno, rampas ficam com controle, uma inércia menor nesse forno, né? Então a gente tem o material, não fica tão, enquanto o forno faz a rampa, o material não está tão longe da temperatura que está na rampa, né? Deve ser um forno rápido e mais otimizado. Isso tanto para aquecimento como para resfriamento. A característica também da construção da máquina permite que a gente tenha aí uma faixa de movimento, tanto com o forno fechado quanto aberto, melhor, né? Então a gente consegue, por exemplo, ter um deslocamento bem maior, por exemplo, um ensaio de tração de mini tensão, que a gente chama, né? Uma capacidade de percurso maior, né, devido ao design do equipamento do RSA. Então, é outra vantagem aí que se tem com o design do RSA. Outra vantagem importante do RSA, depois com os clamps, né, os clamps de submersão, que a gente chama, né, que a gente consegue colocar líquidos nos clamps. No RSA G2 é um clamp melhor de se trabalhar, tem mais espaço para trabalhar, é um clamp mais fácil uso, né? Também é possível ser utilizado o Shearer para controle de temperatura, como no 850, e o diferencial assim completo é que o RSA não tem câmera de umidade, mas tem o ensaio Déton, né, que é o ensaio de elétrico, que é a oscilação de campo elétrico em medidas em materiais, principalmente poliméricos, termofixos, né, que tem sensibilidade ao campo elétrico, coisa que é exclusiva do RSA. Aqui tem uma lista que até sempre deixou pronta, né, que tenta nos guiar aí o que é exatamente melhor no RSA. Não vou comentar todas, mas enfim, tem vários itens que, obviamente, essa lista ainda são benefícios que alguns deles aqui, não vou citar quais, não fiz nenhum comparativo aqui para essa apresentação, mas alguns deles agora, até devido o fato de que a nova tecnologia ganhou coisas do RSA, por exemplo, a eletrônica mais rápido, o controle da deformação maior. Então, esses benefícios acabam fazendo essa lista já não ser tão maior como está aqui, tão grande como está aqui, porque ela acabava sendo maior, principalmente em comparação à antiga linha de DMA UQ800. Mas ainda assim tem várias vantagens específicas de se ter um RSA G2, né? Vários benefícios. Os clamps são esses aqui do RSA G2, eles são maiores, né? Mas são muito fáceis de serem usados, né? Não que o outro não seja, não foi o que eu quis dizer, mas é um clamp, o acesso ao RSA G2 ele é muito fácil, né? Colocar e tirar os clamps é muito fácil. E a gente tem, acho que a maior vantagem, eu diria, os outros clamps não é que tem mais, a vantagem seria não ter a calibração em si, né? Mas a vantagem mesmo aqui nos clamps, eu diria que seriam os de submersão, né? Quem tem foco em fazer análise com submersão, no RSA G2, eu recomendaria fortemente o RSA G2, né? Aqui um comparativo direto, né, entre os dois, e
Então, basicamente, grosso modo, a gente pode usar, obviamente, os dois para tudo, né? Mas vai ter ensaios, vai ter situações em que eu vou preferir ter um 850 e que eu vou preferir ou investir no RSA G2, tá? A força é maior no RSA, por exemplo, 35 newtons, né? E os acessórios, um ou outro é diferente, no caso da umidade, o outro de elétrico. E, obviamente, outras poucas diferenças, mas que deve ser avaliado caso a caso. Agora comentando, não vou entrar nessa outra linha, só vou comentar que ela existe, né? Não vai dar tempo, meu tempo já estourou, vou tentar comentar aí só mais 5 minutos, que, se puderem esperar, pelo menos eu passar rapidamente as aplicações, que acho que muita gente quer ver aplicações, mas infelizmente, como eu disse, é inviável o tempo que a gente tem para comentar só de aplicações. Aqui são as máquinas Electroforce, eu queria mostrar para vocês a tecnologia, que é exclusiva, nenhuma outra empresa tem, né, que é o motor magnético. Então, esse motor tem várias vantagens, né, a limpeza, a precisão, a alta aceleração, uso de energia menor, então, e durabilidade muito grande, que são esses motores que hoje a gente possui essa tecnologia, que é o motor magnético da linha Electroforce, tá? Uma faixa e uma gama de materiais enorme. Aqui dá para ter uma ideia. Claro que não todos são máquinas de oscilação, alguns são só de tração, compressão, não tem controle de temperatura, mas a gente tem uma linha enorme para diferentes demandas e diferentes cargas, tá? Então a gente envolve os DMAs, os frames maiores, né, que não estão todos aqui, os menores, que são essas linhas de bancada, né, que a gente chama, com várias funcionalidades, que obviamente não tem às vezes controle de temperatura, mas exerce uma funcionalidade específica. Obviamente aí a gama de materiais é enorme. Não vou entrar, como eu disse, sobre esse material, sobre esse equipamento, desculpe, mas só para que vocês saibam que a TA tem essa linha de equipamento, né? Hoje eu acredito que quem pensa em alta força, eu acredito que não estão pensando ainda na TA como um fornecedor dessa linha. Então, gostaria que agora vocês conhecessem e nos procurassem quando tiver essas demandas, né? Bom, sobre a aplicação, DMA, vamos dizer assim, todo mundo conhece, todo mundo busca medir transição vítrea, né? Ela é ainda, não só a vítrea, mas as secundárias ou diferenças em blendas, por exemplo, você consegue fazer isso muito bem no DMA. Então, miscibilidade de blenda, distribuição em peso molecular, ramificação, cristalinidade, crosslink. O DMA é muito bom. Então, para medir tanto a amostra sendo em preparo, mas principalmente prever, né, o uso final desse material, né? Aqui no caso da TG, a gente está falando de amostra no seu estado puro, ainda não necessariamente avaliando ela já o produto acabado, mas obviamente funciona para os dois, né? Esse é o carro-chefe, quando alguém compra um DMA, acho que, vamos chutar, não tem essa estatística, mas acredito que 90% dos testes sejam essa varredura de temperatura e a medição das TGs. Então, é possível fazer outros ensaios. As curvas TTS, né, como eu não vou passar aqui também, né? Então, a gente tem, por exemplo, diferenciar orientações e fazer medidas de como ficou o nível de orientação numa fibra, por exemplo, né, através da anisotropia e da forma como a gente prepara as amostras. A gente tem ensaios de contração, de força de contração, que podem ser medidas no DMA. A gente tem ensaios de encolhimento, né? Todos esses ensaios são melhores agora na nova linha, tá? Então, a gente consegue medir o quanto encolheu, qual foi a força desse encolhimento, a cedência no material, por exemplo, um filme de material termoformado, o quanto ele cede, né? Qual o nível que ele cede e vai ser a performance desse filme, relaxamento do material, quanto ele relaxa as forças. Então, por exemplo, estudo de tensões internas que podem levar à fratura, TGs e medições oscilatórias em filmes também pode ser feito, não somente em barras. Muita gente às vezes pensa que o clamp de filmes é só para ensaios de tração, não é. É para ensaios oscilatórios também, tá? E aqui de novo, às vezes inverte, acontece, de procurar o DMA pensando que é um ensaio de tração. Não é comum isso, mas eu imagino que muita gente possa pensar isso. De qualquer forma, é possível. Esse é um gráfico do RSA-G2, ele tem um range maior, que ele consegue mais facilmente até a fratura, é uma vantagem do RSA, por exemplo. Não que o outro não consiga, depende muito da amostra, né? Uma versatilidade, a gente tem um clamp de pó, não é um clamp exatamente ideal, mas ele quebra um galho numa situação de avaliar como é a transição, o melting desse pó, nesse material em pó, né?
mas não é uma técnica tão fácil, tão comumente usada, mas é possível testar. A gente diz, então, nessas situações ou em outras, a gente incentiva muito o teste lá fora, ou se a gente tem equipamento aqui, a gente faz o teste para mostrar o resultado para o cliente ver se a técnica resolve o problema que ele está buscando, né? Efeitos de umidade, né? Como eu disse, a gente tem câmera de umidade, então a gente consegue monitorar isso, né? Que a gente tem a poliamida, que é muito sensível, então a gente consegue medir, fazer os estudos com umidades, com temperatura. O Inside Data, né? Que a gente consegue fazer transições dos módulos com a investigação pelo campo elétrico, né? E não somente mecanicamente, então a gente tem uma expansão enorme da faixa de frequência, a gente chegando aqui mais de 200 mil Hz. Aqui eu não vou entrar nessas aplicações, são aplicações da linha Electroforce, mas muito, por exemplo, quem trabalha com borracha, linha de pneus ou elastômeros, não importa a linha, né, molde de silicone, solas de sapato, enfim, borrachas em geral, a linha Electroforce, ela é excelente para esses ensaios, ela é customizada para esses ensaios, os níveis de força, os níveis de design o design da máquina, seguindo as normas de tensão, compressão, creep, stress relaxation, fazendo avaliações importantes, né, a gente tem uma aplicação, né, numa amostra de borracha, verificando a aplicação em um pneu, né, o quanto ele aquece, o quanto ele vai aguentar nessa solicitação, a gente fazendo, por exemplo, oscilação ou fadiga, né? Aliás, outro ponto importante, o 850 não faz ensaio de fadiga, é a linha Electroforce e o RSA, que fazem ensaios de fadiga, né? Que são ensaios específicos. Então, a gente consegue avaliar ciclos, né, do material com esses equipamentos, e aí a gente tem um range enorme de... Desculpa, eu estou passando muito rápido, porque meu tempo estourou, tá? Mas aí, só para vocês saberem que tem fadigas, tem altas cargas, enfim, uma linha de equipamentos que a gente consegue cobrir aí as diferentes demandas, tá? E quem tem eu vou fechar a apresentação aqui para não passar apenas slides, tá? Para quem tem uma demanda agora e está ouvindo a nossa apresentação, é o que eu falei para vocês. Procurem a gente, não dá para uma apresentação dessa a gente cobrir tudo, e nem suprir a expectativa de vocês da teoria. A gente está planejando, até por conta da situação que a gente vive hoje, de agora, logo, talvez bem rapidamente, teremos aí treinamentos online, né? Aí sim o foco é para explorar a técnica, explorar a demanda a fundo do equipamento e daquela técnica. Aqui é uma apresentação, mas nem por isso a gente quer que vocês apenas vejam a apresentação e vejam ela como uma apresentação de marketing. Não, é para aproximar a gente de vocês, para vocês procurarem a gente com demanda de suporte, tá bom? E soluções de problemas. Bom, eu vou finalizar por aqui e abrir para as perguntas, caso vocês tenham, e aquelas que vocês gostariam de enviar por e-mail também, a gente depois vai responder também, né? É isso aí, pessoal. Obrigado, Wilma. Obrigado pela excelente apresentação. O pessoal está satisfeito, consigo perceber, porque as pessoas estão conosco aqui até o final da apresentação. A gente abre para perguntas, né? O chat está aberto. E se quiser abrir o microfone e fazer a pergunta em voz, a gente está aqui ouvindo. Boa tarde. Pois não? Quem fala com a gente? A Lúcia Nazaré, sou professora do IMA, da UFRJ. Olá, Ana Lúcia, como vai? Tudo bem. Acabei de cotar com vocês aí com o IMA, um DMA, esse 850. Parabéns aí pela apresentação, Wilma. Muito bom. Obrigado. Wilma, uma pergunta. Você falou sobre creep relaxation e stress relaxation, né? Quais seriam as geometrias que seriam usadas para essas análises do creep e do stress? O movimento que o equipamento vai fazer, seja oscilatório, o único que faz um movimento diferente, vamos fazer o excludente no caso, o único que faz um movimento que os outros não fazem, praticamente é o de compressão e o de tração. Fora isso, quando a gente entra no nível do creep, stress relaxation e oscilação,
todos os clamps fazem, todos. Então, por exemplo, você pode oscilar em compressão, você pode oscilar e fazer stress. É claro que não é vantajoso em alguns comandos, mas eu não, pelo menos não conheço creep, stress relaxation em compressão, mas o DMA ele não vai te proibir de fazer, entendeu? Então, por exemplo, normalmente se faz muito em filme creep, né? Creep, stress relaxation, mas pode ser feito nas barras também, não há limitante quanto a isso. Se o ensaio faz sentido para você fazer em barra, é possível ser feito, né? Normalmente é em filme, tá? Não te livre, né? Mas o DMA não vai te limitar a fazer. Ok. Tá. E você falou também do crosslinking, né? Também seria qualquer tipo de geometria? Então, a geometria... Desculpe, pode completar, eu estava te interrompendo. Não, seria isso mesmo. Seria qualquer tipo de geometria, de clamp, de geometria? Isso. O clamp, ele foi feito, assim como no reômetro, para que a sua amostra se adeque à medição. Então, por exemplo, você tem um filme, você não vai pôr num clamp de 3-point, porque não vai parar, não tem rigidez para isso. Então, a ideia do clamp é a acomodação da amostra. O ensaio que você vai fazer na amostra não necessariamente tem a ver com clamp. É claro que o de filme tem a ver, mas o oscilatório e os outros clipes de stress, eles não necessariamente estão amarrados a isso, entendeu? A máquina vai fazer esse ensaio. Então, por exemplo, o crosslink, normalmente você vai fazer num polímero que está crosslinkado. Então, se ele for um material elastomérico muito mole, você vai para um clamp, por exemplo, dual cantilever. Você começou a ficar um pouco mais rígido, um single. Você é muito rígido, um 3-point. Você faz barra. Se você faz barra. Agora, se o seu material se apresenta em filme, você vai fazer isso em filme. Isso não vai mudar a análise. Vai mudar a interpretação do gráfico, vai ser a mesma. Né? As condições, né? Você vai ter a mesma informação. É claro que você vai setando melhor um clamp pode ser definitivo, assim, para deixar mais sensível a análise, mais perfeita, né? Mais adequada, dizer assim. Ok. Tá bom, Vilma. Satisfeita. Obrigada. Obrigado. Ok, boa tarde. Boa tarde. Sou Elaine do IMA. Obrigada aí pela apresentação. Eu agradeço. Queria aproveitar e fazer 2 perguntas, se possível. Claro. Bom, quando a gente faz geologia no estado fundido, eu me preocupo com a região linear de viscoelasticidade. Então, para eu fazer um ensaio de frequência, eu vou fazer esse ensaio de amplitude, variação de amplitudes. Pois bem, quando eu penso em setar os parâmetros para o DMA, né, eu trabalho com materiais rígidos, às vezes flexíveis. Então, quando eu penso em setar lá deformação 0,1% ou 1%, o que eu levo em consideração? Eu sei que depende do material, se o material ele é mais rígido, se ele é mais flexível, mas assim, para eu setar esses parâmetros de uma maneira mais consciente, eu sei que eu posso na literatura, eu sei disso, mas eu queria assim, uma resposta prática. O que eu devo pensar em termos de... Existe alguma coisa inicial antes de eu executar uma análise? Sim. Bom, a gente tem, principalmente nos treinamentos de reômetro, né, eu mesmo faço os treinamentos, por exemplo, é muito frequente reforçar, você precisa variar a região linear, então o teste é esse, tá? Além de dar informação, ele é importante para os outros ensaios, você tem que fazer o ensaio dentro da região linear. Isso não é diferente para o DMA, é a mesma coisa, só que o DMA, por ser um estado sólido do material, é uma região muito mais, muito maior, então e uma faixa que não muda muito para muitos polímeros, por exemplo, que é o mais usual, né, no DMA. Mas vamos supor que você está no escuro, você não sabe o que usar, ninguém te disse, mas você conhece, você sabe que precisa ser na região linear e sabe montar o teste. Às vezes ninguém lembra disso, porque o DMA, na verdade, ele faz isso. Se você não sabe, você faz o ensaio, e identifica onde está a região linear. Você faz a mesma coisa que no reômetro. Mas só que é muito mais, por exemplo, até quando fazemos um curso de DMA, a gente já dá algumas dicas. Olha, para filme, se você usar de 20 a 30 microns de deformação, vai funcionar aí 90% dos casos. Só se o seu material for muito diferente. Para barras, polímeros, 50 microns a 100, né, vai funcionar. E aí o cliente começa a perceber e fazer os testes, começa a ver que realmente não vale nem a pena fazer análise de região linear, porque realmente sempre cai na mesma faixa. Então, tem essas dicas prontas, sabe? Mas o ensaio existe e ele pode ser feito no DMA, como no reômetro. Outra coisa que a gente está aumentando, não só em reologia, no TRIOS,
mas também para o DMA, é trazer na bagagem do software exemplo já pronto. Então, por exemplo, às vezes o usuário nunca fez uma análise de polímero, um PET, ou um polímero geral, não sabe como é a análise oscilatória, não sabe nem montar o teste. É claro que a gente vai ensinar, mas tem pronto no próprio software para ele puxar e copiar, como exemplo. Essa é uma outra opção. Mas, voltando à sua pergunta, é possível fazer o próprio teste e você achar essa região linear. O DMA vai te dizer. Eu consigo fazer um DMA ou um ensaio de amplitude? Consegue, claro. Perfeito, é um ensaio Ok. normal, como um reômetro. Você pensa igual um reômetro. A diferença é que você está analisando, você está vendo outra coisa no teu material, você está acessando outras informações em outra situação. O teu material está em outra situação, ele não está fundido, ele está com cristais. Mas, assim, para o DMA, para a máquina, se você pegar um reômetro e um DMA, vocês estão fazendo exatamente a mesmíssima coisa. A mesmíssima coisa. Perfeito. Eles vão precisar das mesmas informações, onde é a região linear. Esse é crucial para qualquer ensaio dinâmico-mecânico. A gente não chama um reômetro dinâmico-mecânico, mas o que a gente está fazendo é dinâmico-mecânico. Ok. Eu tenho uma preocupação, porque eu tenho uma blenda, né, polimérica, e eu preciso de uma faixa, né, bem ampla. Por exemplo, a minha PG é abaixo de... é menos 70, mais ou menos, né? E os meus dois polímeros, eles fundem em temperaturas bem distintas. Então, por exemplo, um dos polímeros é o EVA, né? Ele funde uma temperatura mais ou menos aí 80 graus Celsius. Porém, tem uma transição, né, do meu outro polímero que sai em torno disso. E eu não posso fundir nada, né? Eu não quero que nenhuma fase venha, né, sofrer fusão, porque não vai, enfim, não é o intuito, vai agarrar na garra. O que vocês me aconselham nesse sentido? Essa já é uma pergunta que eu teria que estudar melhor à parte. Se você puder me enviar um e-mail, eu estudaria com mais foco, né, na sua pergunta, que está bem mais específica agora. E assim, é uma preocupação que eu tenho, entendeu? Você chegou a fazer algum teste? Você chegou a fazer o teste? Não deu certo? Eu cheguei a fazer o ensaio, mas eu não fui tão ousado. Eu não fui até o final da faixa que eu queria. Na verdade, eu terminei antes, justamente por medo de poder agarrar lá na fundir. Enfim, eu sei que você pode, né, polímero, termoplástico, enfim, isso é reversível, mas isso pode danificar a garra, dependendo, alguma coisa ali agarrada. A garra, a não ser que ele seja um material de cura, que vai virar um sólido, se transformar em um material sólido irreversível, que é o termofixo, não teria problema para a garra. O problema, na verdade, é ter o material fundir e amolecer tanto, se tornar um material com viscosidade suficiente para escorrer, né, pela garra e entrar no bearing do DMA. Aí você verifica o DMA, tá? Então, não é a garra o problema nesse caso aí. Se o teu material escorrer lá para dentro, ele danifica o equipamento. Então, tem que cuidar mesmo. Então, essa situação, na verdade. Essa é a vantagem, por exemplo, do RSA que eu comentei. Se você tiver por exemplo, a gente não tem na nossa cabeça, às vezes, não vou precisar de uma câmera ou de olhar para dentro do DMA. Realmente não precisa, 99% dos casos, mas esse é um caso interessante. Você poderia estar aquecendo e olhando o teu material pela câmera e poderia parar o teste para ainda começar, assim, um certo nível de amolecimento, por exemplo. Mas, assim, Legal. eu vou te dizer uma coisa, o DMA, antes dele, se você ficar realmente atento ao ensaio, acompanhar ele, não desgrudar da máquina, quando ele começa a aquecer, e ele entra na fase... Você viu que eu estava mostrando que o 850, ele é mais... Quando o material começa a entrar, por exemplo, um polímero está aquecendo, conforme o polímero, cada um tem uma característica, mas ele começa a fundir, né? Ele começa a amolecer, entra na região viscosa, vai cair, e esse ele vai virar um líquido, né? Dependendo do material, né? Então, se você olhar no DMA lá, na apresentação que eu fiz, você vê que tinha um exemplo que era um polímero no Q800, começando a aparecer ruído, né? E no 850 ainda não apareceu ruído. O ruído é uma indicação que o teu material você tem que parar o ensaio, entendeu? Então, por exemplo, você está com o Q800, começou a ter ruído, para. Ali é o limite da máquina, inclusive, da garra, da medição correta. Não adianta você continuar, você não vai medir mais nada. Então, e ali você pode ter segurança que você não está danificando o equipamento, porque ele não escorreu ainda. O equipamento já avisou que está mole demais para a garra. Então, a garra mesmo já vai te dar um indicativo que você já pode tirar ele dali. Entendeu? Eu consigo ter essa informação no mais antigo, no 850. Fica acompanhando online o experimento, que você vai, se você conseguir ver a força acontecendo, você começa a ver muito ruído, pare o teste. Pare o teste, Tá não ótimo. precisa mais nada.
Aí você não Muito entra nem obrigada. na faixa de escorrer lá para dentro. Nada. Boa tarde. Boa tarde. É isso aí, pessoal. Eu acho que foi bastante legal essa sessão de dúvidas, perguntas e respostas. A gente agradece a presença de todos aqui. Na próxima quinta-feira, a gente vai fazer mais um evento, mais um Tiki Talk. A gente vai falar sobre análises de OIT, análises de oxidação por análise térmica. Tá? Então, a partir de amanhã, mais ou menos perto do meio-dia, a gente vai enviar começar o envio dos e-mails com os convites para quem quiser participar, tá bom? Mais uma vez, obrigado pela presença e a gente se vê novamente na quinta-feira. Um grande abraço. Tchau, tchau.